Seja bem-vindo ao nosso podcast Diferenças versus Complementariedade das Relações. Eu sou Fabiana Coelho e nós iremos conversar sobre alguns temas durante esta semana. Quem é o homem enquanto pessoa, o homem em relação, a mulher enquanto exer, os sacramentos como forma de Deus se relacionar com o homem, a vida em comunidade e a complementariedade das gerações. Então, tendo feito essa introdução do caminho que nós faremos ao longo desta semana, vamos para o nosso primeiro episódio, que é o homem enquanto pessoa. Quem é o homem? Quem primeiro responde essa pergunta é o próprio Deus, lá em Gênesis 2, quando diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. De forma simples, o que é ser imagem e semelhança de Deus? Amar, capacidade, reconhecer-se capaz de amar e ser amado. Não somente por Deus, mas também por outros homens, por outras pessoas, né? Eu tenho a capacidade de amar e de ser amado. E esta semana, essa semelhança se faz reflexo de Deus. Eu me faço reflexo de Deus quando eu me reconheço capaz de amar, me reconheço portador do amor. A segunda pessoa que responde essa pergunta é uma santa que se chama Edith Stein, mas um nome mais simples, mais comum entre nós, Santa Teresa Benedita da Cruz. Ela passou muito tempo da sua vida se perguntando quem era o homem. E ela era ateia, não acreditava em Deus, era muito inteligente, fez buscas incessantes para responder a si mesma quem ela era, por que ela existia, qual era o motivo da sua existência e quem era o homem enquanto pessoa. Ela descobriu essa resposta lendo o livro de uma outra santa que, para nós do Shalom, é muito conhecida e muito querida a nós, que é Santa Teresa de Ávila. Lendo o livro de Santa Teresa, Santa Benedita da Cruz descobre que o homem é o seu semelhante. Diante do homem, eu estou diante da minha semelhança. Uma semelhança de mistério e uma semelhança de riquezas desconhecidas a nós mesmos. Então, Santa Teresa Benedita da Cruz dar-nos esta resposta: o homem é o meu semelhante. E se fosse eu ou você que iríamos responder esta pergunta, o que diríamos? Tem um santo que nos ajuda. O homem é um mistério a si mesmo. Eu e você somos um mistério para nós mesmos. Diante de nós mesmos existe um abismo de riquezas e de descobertas a serem feitas. Por isso que o autoconhecimento, na medida que eu vou me conhecendo, eu vou descobrindo um campo de inúmeras fraquezas e um campo de inúmeras potencialidades. Eu assisti num filme que se chama Por Lugares Incríveis, que o jovem dizia para a outra jovem que tinha perdido o sentido de vida porque a sua irmã tinha morrido num acidente de carro e ela que estava dirigindo. Ele encontra essa jovem querendo se suicidar e vai desenvolvendo uma relação com essa jovem. E ele entrega um bilhetinho num post-it, eu estou vendo vários aqui na minha frente. Ele entrega um bilhetinho num post-it dizendo para ela: você é uma como é que chama? Uma riqueza de potencialidades. Isso gerou nela uma curiosidade de descobrir quais eram as potencialidades que ela trazia em si, né? Então, você e eu temos muito a descobrir sobre nós mesmos. E as relações nos fornecem isso, né? O desafio de nos conhecermos mais. Segundo cada pessoa, ou para mim, essa resposta é dada dessa forma, né? Que eu sou um mistério a mim mesmo.
E o próprio Deus diz: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem seja solitário. Se você está sozinho, fechado no seu mundo, você se descaracteriza, porque você foi criado para ser relação. Na verdade, Santo Agostinho nos ajuda dizendo que a pessoa em Deus significa relação. Ser pessoa é ser relação. Como estão as suas relações? Como estão as minhas relações? Como está a sua abertura para ampliar o seu campo de relações? Você tem curiosidade sobre si mesmo e curiosidade sobre os outros? Santa Teresinha viveu uma experiência no Carmelo de encontrar uma irmã que era muito difícil para ela. E ela desenvolveu uma ciência, né? Uma sabedoria de como lidar com esta irmã, buscando conhecer a sua história. E em um livro que se chama O Segredo de um Sorriso, ela compartilha essa descoberta que ela fez, né? Que quando nós conhecemos o outro, nós entendemos por que ele reage, por que ele se comporta do jeito que ele reage, do jeito que ele se comporta. Porque diante de cada pessoa nós precisamos fazer uma segunda pergunta. Se eu tivesse a história de vida que essa pessoa tem, eu seria diferente dela? Tá na moda, né? Falar sobre temperamentos. Se eu tivesse o temperamento que essa pessoa tem, eu seria diferente dela, né? Se eu tivesse a história de vida que fortalece positiva ou negativamente o temperamento dessa pessoa, eu seria diferente dela. Então, o meu diferente e o diferente do outro se torna complementariedade. Por isso que é importante entrar em relação. E é sobre isso que Santo Inácio de Lararanga fala para nós, né? Nos propõe, na verdade, encontros. O encontro gera transcendência, porque minhas próprias fronteiras foram superadas. Você sabia que quando você entra em relação com outra pessoa, você está transcendendo as suas fronteiras? As fronteiras do seu eu, né? As fronteiras da sua solidão, as fronteiras da sua individualidade, que não é desfeita e nem comprometida quando você entra em relação, mas é enriquecida pelo diferente, que é o outro. E, ao mesmo tempo, pelo seu semelhante, como diz Santa Teresa Benedita da Cruz. Que riquezas são as relações, né? Então, por isso eu escolhi esse tema para falar estes dias com vocês. Pois nós talvez estejamos relegando as nossas relações para, terceira categoria, né? Existem tantas outras coisas à frente, mais importante do que crescermos nas nossas relações, que nós vamos nos empobrecendo na capacidade mais profunda que nós trazemos, que é a capacidade de amar e ser amado. Quando nós desenvolvemos a nossa capacidade de amar e nos permitimos ser amados, nos reconhecemos amados, até aquilo que fazemos ganha qualidade. Porque eu vou sendo aquele que vai fazendo as pazes com as próprias sombras, né? As sombras da minha história, as sombras do meu eu mal resolvido, meu eu não reconciliado, vai sendo superada e vai transcendendo para uma nova descoberta, novos horizontes que vão se abrindo a partir do momento que eu entro em relação com o outro. Então, amanhã nós vamos estar conversando sobre o nosso segundo tema, né, que você já está sabendo, sobre este homem em relação, que vai ter vários campos de relacionamento que o homem vai poder explorar dentro dessa dinâmica das relações. E também, explorando estes campos, vai se descobrir capaz de transcender de uma forma extraordinária. Eu gosto muito dessa palavra, viu? Extraordinária.
você pode se surpreender com você mesmo. Então, eu te lanço esse convite a permanecer conosco estes dias e a aprofundar este assunto tão rico, mas também tão comum a nós, e que vai trazer essa graça de poder ser vivido de forma nova. São luzes simples que podem ser lançadas no seu dia e que você pode fazer grandes descobertas. No final desta semana, nós estaremos realizando um seminário de vida no Espírito Santo. Se você ainda não fez uma experiência com Deus, te convido a fazer esse encontro, a descobrir essa nova relação, né, de você com o próprio Deus. Será no dia 12 e 13 de junho, sábado e domingo, e nós nos alegraremos muito de ter e de contar com a sua presença. Espero você amanhã e estaremos juntos ao longo desta semana. Deus abençoe.